Quando o Joel caminha pro Copacabana, tem o hábito de olhar pra cima, avaliando de onde poderia se jogar. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Chuva de Papel, da Marta Batalha. Eu tô começando esse vídeo muito frustrada, porque eu já gravei ele inteirinho. E aí quando eu fui editar eu vi que a câmera simplesmente tinha endoidado e o vídeo tava quase inteiro sem foco. Mas o conteúdo tava tão bom. Sabe quando você consegue gravar um vídeo espontâneo? Isso não é tão rotineiro assim na vida de um criador de conteúdo, então vamos lá, eu espero que eu consiga fazer um vídeo igualmente espontâneo e interessante aqui e que a câmera não endoide de novo. O primeiro livro que eu li da Marta Batalha foi também o primeiro livro dela, que foi A Vida Invisível de Eurídice Gusmão. E eu lembro que eu amei muito esse livro quando eu li, eu lembro da história dele muito bem, eu lembro de frases desse livro inteiras até hoje na minha cabeça. Eu gosto também bastante do filme, que tem uma pegada um pouco diferente, né, algumas mudanças na história, mas enfim, eu gosto muito dessa obra de maneira geral e eu me encantei bastante com a literatura da Marta, com a escrita dela quando eu li aquele livro, né, além de uma boa história, tinha uma excelente escrita comandando tudo aquilo. Alguns anos depois saiu o segundo livro dela, que é o Nunca Houve um Castelo, e se do Vida Invisível de Eurídice Gusmão eu lembro de frases inteiras, do Nunca Houve um Castelo eu não lembro de nada. Eu não faço a menor ideia do que aquele livro fala, mas eu lembro que eu gostei dele enquanto eu lia. Não tanto quanto A Vida de Eurídice, mas gostei. Mas se eu tiver que lembrar de alguma coisa, se alguém espremer meu cérebro, eu acho que tem Ipanema na história, mas eu posso estar doida. Só que aí passaram-se alguns anos sem que tivéssemos um novo romance da Marta. A Marta não é dessas escritoras que publica todo ano, né, freneticamente, tipo, sei lá, Isabel Allende. Eu acho que ela é uma autora um pouco mais lenta, que gesta bastante os seus trabalhos. Então ficamos aí alguns anos sem notícias dela. E eu fiquei muito feliz quando eu recebi um e-mail da Companhia das Letras falando do lançamento de Chuva de Papel, porque eu confesso que é uma autora que eu gosto bastante, mas que eu tinha tirado do meu radar, assim. E eu fiquei bem animada com esse novo livro dela. Eu não sou uma leitora de sinopse, vocês sabem aqui, eu vivo falando isso, que eu não leio quase sinopse, mas eu recebi esse livro e, de alguma maneira, acho que por conta da capa rosa e o título Chuva de Papel, eu relacionei com Chuva de Arroz e achei que de alguma forma esse livro falaria de casamento. Acho que eu ignorei essa televisão aqui na capa, mas enfim, eu fiquei com isso na cabeça e botei o livro na estante. Quando eu gravei aquele vídeo com a minha tia, escolhendo minha próxima leitura, esse foi um dos livros pelo qual ela se interessou e pediu pra eu ler a sinopse. Eu li a sinopse e ela desgostou super. Ela falou, não, esse não. Mas eu me interessei muito pela história, eu achei que parecia muito divertida. E enfim, né, não foi o escolhido pela minha tia, mas eu decidi que seria uma leitura que eu faria em breve. E de fato, né, poucos livros depois do que ela escolheu, eu peguei esse daqui pra ler. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Bom, logo no começo dessa resenha a gente vai ter um que e eu vou dizer que quando eu li essa sinopse e me interessei super pelo livro, me faltou um pouco de autoconhecimento. Porque esse livro tem uma história que, de maneira geral, não funciona muito pra mim, que é de um homem aposentado, no início da vida idosa, que não construiu laços interessantes na sua vida, pouco fez da sua vida pessoal e tá aí sem grana, sem pessoas por perto, é meio que uma espécie de esquerdomacho, e tá sempre ranzinza, sempre se lamentando, falando mal das ex-mulheres, de filhos, enfim. Eu não gosto desse tipo de livro. Eu tenho certeza que ele funciona pra muita gente, porque ele é uma fórmula que frequentemente é utilizada na literatura, só que ele não me pega. Eu lembro que em 2020 eu li Essa Gente, do Chico Buarque, e eu fiquei ofendida com aquele livro, assim, eu passei tanta raiva, eu não gostei, eu desgostei tanto daquele livro, e que eu queria, assim, meus olhos saltavam do meu rosto, e ele é justamente sobre esse tema. Eu já vou adiantar que eu gosto mais do livro da Marta do que do livro do Chico, mas já vou deixar claro aqui que a história não me pega, porque a gente tem aqui esse tipo de história. Aqui a gente vai conhecer o Joel, que é um jornalista aposentado, frustrado, que teve ali seus anos de glória no jornalismo e vive da memória dessa época. Por mais que ele tenha tido, né, anos interessantes de carreira, rolou mais interessância do que dinheiro. E aí, como uma pessoa formada em jornalismo, eu tenho que dizer que eu entendo essa causa. Mas enfim, aí ele é um homem idoso agora que percebe, então, que não construiu relações saudáveis ao longo de toda a sua vida. Então ele tem um punhado de ex-mulheres, um ou mais filhos perdidos aí pra trás, com quem ele nunca se esforçou pra criar bons relacionamentos. E, olha, surprise, né, ele chegou nessa fase da vida e ele tá na merda, ele não tem dinheiro, ele não tem pessoas. E aí, como vocês viram, né, na primeira frase que eu li, ele tá querendo cometer suicídio, e por isso ele fica olhando pra cima enquanto ele anda pela cidade, procurando um lugar do qual ele possa se jogar. O livro vai começar com uma tentativa de suicídio, só que como quase tudo que acontece na vida do Joel nesse momento, a tentativa de suicídio dele é desastrosa. Acho que o que acontece com ele é o que podia acontecer de pior com uma pessoa que tenta o suicídio, que é não morrer e se acidentar bastante. Então ele vai tentar se jogar
da janela, acho que é do quarto andar de um prédio, mas é tipo um basculante de corredor, pelo que eu entendi. E aí ele fica meio que preso ali naquela janela, porque a barriga dele empaca, e aí as pessoas começam a vir olhar, e por fim ele consegue terminar de se jogar, só que ele tá sem as calças, aí ele tirou as calças no meio do caminho, e ele cai em cima de uma Kombi, de uma van, né? Já não sei ao certo o modelo do carro. Então assim, ele caiu de um andar relativamente baixo, e ele cai em cima de uma Kombi, então essa queda é relativamente amortecida, e aí ele não morre, só que ele ganha algumas fraturas e ele ganha uma dívida, porque o dono da van quer que ele pague o conserto da Kombi, da van, enfim. E ele não tem dinheiro, né? Ele não tem dinheiro nem pra viver, ele não tem onde morar, e quanto mais pra pagar essa dívida. E aí então ele recebe a visita de um ex-colega de jornal bem mais novo que ele, se eu não me engano foi subordinado dele, que fala pra ele ir morar com a tia dele, a Glória. E aí então a gente vai conhecer essa nova vida do Joel morando com a Glória, né? Dois idosos, né? Acostumadíssimos com a solidão, né? Sabe aquela história de dois bicudos não se beijam? Os dois muito acostumados com a própria individualidade, ele cheio de mania, ela cheia de mania, e eles vão ter que se aturar ali de alguma maneira no meio dessa dinâmica. Além disso, a gente tem a Aracy, que é a vizinha, que eu acho que é o melhor personagem. Ela é uma vizinha intrometida, que ela fica vindo na casa da Glória toda hora pra assistir TV, porque segundo ela, a TV da Glória é melhor. E ela tem dois chihuahuas que também participam ativamente da história, que são bastante, rendem bastante alívios cômicos aí ao longo da leitura. Mas é isso, assim, a gente vai acompanhar a dinâmica desses três idosos, dividindo ali uma vida que nenhum deles quis, na verdade, né? Enquanto isso, o Joel, ele relembra muito da sua vida. Então a gente vai intercalando aqui presente e passado, e a gente vai conhecendo um panorama do jornalismo recente brasileiro, não do jornalismo em si, né? Mas da nossa história recente, né? O que foi coberto pela mídia. E eu achei essa parte bastante interessante, porque um dos highlights da literatura da Marta, na minha opinião, além da escrita, é a forma com que ela contextualiza, situa muito bem as suas histórias. Então, os livros dela não tem nada de anacrônico, nada de perdido. Eles se passam sempre num local muito específico, numa época muito específica. A Marta, ela é uma escritora de Pernambuco, mas que cresceu e passou grande parte da sua vida no Rio de Janeiro, e ela situa muito bem suas histórias aqui. Então, pra mim, que sou uma pessoa que mora no Rio, eu acho interessantíssimo reconhecer vários pontos da cidade à medida em que ela conta. Eu acho que acaba tendo um peso ainda maior se sentir uma local nas obras. E como ela vai fazendo esse apanhado, né, dos fatos jornalísticos mais importantes da carreira do Joel e, consequentemente, dos nossos últimos anos aqui, a gente vai lembrando um pouco desses fatos. Então, um dos que ela cita aqui é o caso do menino João Hélio, né? Foi um caso trágico da nossa história recente, do menininho que a mãe, ao sofrer um assalto, né, os bandidos levaram o carro e o Joel, se não me engano, foi arrastado pelo carro porque ele estava preso no cinto de segurança, e o Joel participou dessa cobertura, ele conta um pouco de como foi, e é uma coisa que eu acho bastante interessante na história, porque eu acho que o coração do jornalismo, assim, o jornalismo mais latente, ele tá na redação de um jornal diário, né? Que não me entendam mal os jornalistas de outros tipos de função. Eu sou formada em jornalismo e eu nunca quis trabalhar em jornal diário, sempre tive pavor. Mas eu acho que ele tem um requinte ali, esse lugar do jornalismo, que é um requinte teórico, né? Definitivamente não na prática, mas que carrega uma simbologia muito forte do jornalismo, né? Essa alma da redação, essa atribulação. E eu enquanto, né, uma pessoa que se formou na área, eu sempre pensava nisso. Nossa, quando acontecia alguma coisa bombástica, eu pensava, coitado do jornalista que tá fazendo plantão e vai ter que cobrir essa bagunça, né? Porque aí fica aquela guerra de furos e de detalhes, enfim, já me perdi aqui. Mas eu acho interessante essa parte da história. Só que no fim das contas a história é essa, né? É um homem idoso, sem eira nem beira, que fica vivendo de relembrar o passado e falando mal de mulher e sendo obrigado a aceitar sua própria mediocridade e a falta de construções que ele teve na sua vida pessoal. Nessa convivência dele com a Glória e com a Aracy, vão surgir algumas outras questões sobre as quais ele vai pensar e que vão render pra ele uma história que meio que dá motivação pra ele, pelo menos dar uma pausa nas suas tentativas de suicídio, né? Ele decide reavivar a sua alma de jornalista pra contar uma outra história. Aí eu não vou falar o que é, vocês vão ter que ler pra descobrir. Mas é isso, né? Vou dizer novamente que os highlights da Marta, na minha opinião, são a escrita dela. Ela continua brilhante na escrita, assim, a gente tem frases muito poderosas nesse livro, muito assertivas e que te até desnorteiam, assim, quando você lê. E ela situa maravilhosamente bem as histórias. A história por si só, né, a trama em si não me pega. E é por isso que esse acaba sendo o meu livro menos favorito dela.
Mas como eu falei, eu tenho plena consciência de que é uma história que não funciona pra mim, mas que pode funcionar pra bastante gente. Então se você se interessou em algum grau por essa história, fica a dica. A literatura da Marta é muito boa. Se a história te pegar, provavelmente vai dar aí um bom casamento. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aqui embaixo se vocês já leram esse ou algum dos outros livros da Marta, que eu vou adorar saber. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!